Então, nesse vídeo eu vou demonstrar para vocês como é que a gente consegue fazer análise de dados conectando uma fonte de dados do BigQuery dentro de uma planilha do Google. Então, aqui na tela eu tenho uma planilha aberta, tá? E a primeira coisa que a gente vai fazer é trazer, né, os dados ali do BigQuery para essa planilha. Então, a gente vai vir aqui em Dados, Conector de Dados. Lembrando, o BigQuery, ele é um serviço do Google, então ele é um conector nativo, tá? Então, é conector de dados conectar ao BigQuery. Aqui você vai selecionar o seu projeto, tá? Na sequência, você vai selecionar qual é o dataset ou conjunto de dados onde aqueles dados que você tem, eles estão dentro do BigQuery, né? Então aqui, por exemplo, eu vou buscar um dataset padrão nosso aqui, e depois você vai selecionar a tabela ou a view onde estão os seus dados que você quer analisar, né? Nesse caso, eu vou selecionar esse dataset, Cost Tracking. Você seleciona o dataset seu, né? E aí aqui dentro você vai selecionar, então, a tabela ou a view onde estão os dados que você quer analisar. Então, eu vou pegar esse aqui do Billing GCP. E aí é só clicar em conectar. E o que o BigQuery vai fazer, tá? Ele vai trazer os dados para cá, dentro dessa planilha, tá? Você sim vai poder configurar uma atualização. Se eu não me engano, o intervalo mínimo de atualização é de 1 em 1 hora. O problema não, né? O ponto importante é que, caso você queira compartilhar essa planilha com outro usuário dentro da sua organização, esse usuário ele tem que ter uma licença de visualização de dados lá dentro da GCP, tá? Então, por exemplo, se eu quiser compartilhar essa planilha aqui, eu sou proprietário da conta. Se eu quiser compartilhar com outro colaborador, um outro consultor dentro da Datafi, eu preciso liberar o acesso desse consultor dentro da GCP, tá? E caso você não seja proprietário e não tenha esse acesso direto, você precisa conversar com quem é o proprietário da conta ou quem tem ali o perfil de administrador dentro da conta do GCP para liberar esse acesso, tá? Se você compartilhar essa planilha com alguém que não tem acesso de visualização de dados dentro do GCP, essa pessoa vai conseguir visualizar os dados exatamente como eles estão, de forma fixa. Ela não vai conseguir atualizar esses dados, então ele não fica uma planilha dinâmica, tá? Então aqui é bem tranquilo, né? Ele vai gerar as informações para a gente, ele vai criar aí uma nova aba com o nome da view ou da tabela que você selecionou, tá? E aqui ele vai trazer todos os dados que tem dentro dessa tabela, tá? E aqui a gente tem duas opções de analisar esses dados, né? Então você pode simplesmente usar os filtros das próprias colunas aqui. Então, por exemplo, eu quero um filtro de... Eu não vou pegar esse de currency, porque só tem Brasil. Por exemplo, eu quero filtrar o nome do meu projeto, tá? Então, como é que eu faço? Eu venho aqui, padrão, né, filtro, e aí eu posso colocar por condição ou por valor específico. Então, condição a gente tem aquelas questões, quando é texto, ele contém, não contém, tá branco, não tá branco, enfim. Então, você pode utilizar isso aqui. Então, por exemplo, eu quero que tenha somente os projetos Datafi. Então, ele vai verificar se contém esse texto aqui, ele vai fazer o filtro, tá? Então, essas linhas de lead-based B2B, elas têm que sumir aqui no caso. Então, fiz o filtro, você pode filtrar mais outras colunas aqui no caso, né? E depois que o seu filtro estiver ok, você vai clicar em aplicar. Novamente, se o usuário que estiver acessando essa planilha não tiver acesso de visualização lá dentro da GCP, não vai conseguir realizar os filtros, tá? Então, beleza. Então, aqui ele filtrou só o Datafi que eu coloquei ali, né? E saíram aquelas linhas do lead-based B2B. Nos filtros também a gente consegue pegar um valor específico, tá? Então, por exemplo, eu vou limpar o filtro aqui, só para a gente ver novamente. E aí, eu vou fazer um filtro de um valor específico. Então, ele vai abrir as caixinhas para eu poder selecionar, né? Os dados que eu quero exatamente. Então, aqui eu tenho duas opções. Então, eu quero só Datafi, seleciono aqui e dou um OK. De novo, ele pede para aplicar. Então, toda vez que você realizar um filtro nessa tela, você vai ter que clicar em aplicar, tá? Principalmente se você tiver conectado uma view, né? Uma view, ele vai rodar aquela consulta naquele momento que você estiver fazendo esse filtro, né? Então, é bem importante esse botãozinho do aplicar ali. E tá filtrado. Então, aqui a gente pode fazer os filtros que a gente quiser. Agora, se a sua planilha ela vai ter mais de uma pessoa acessando, né, e mais de uma pessoa fazendo análise nesses dados, você pode fazer a extração desses dados para uma nova aba, e aí essa aba ficaria só com você para você analisar, tá? E como é que a gente faz isso? Eu vou só limpar aqui esse filtro,
Então, como é que a gente vai fazer, né? Então, a gente vai vir aqui na opção extrair, tá? E a opção extrair, ela vai pedir, né? Se você quer extrair para uma nova página, uma que já está existente. Aqui a gente vai colocar para uma nova página, porque é a primeira extração que a gente está fazendo, tá? E aí, o que ele vai fazer? Antes de ele trazer os valores aqui pra gente, aqui no lado direito, ele vai pedir algumas configurações, né? Quais são os parâmetros de extração que você quer desses dados, tá? Então, primeiro de tudo, a gente vai selecionar as colunas. Então, você pode clicar aqui em editar e você tem duas opções. Você pode sincronizar tudo, ou seja, trazer todas as colunas da sua tabela para cá, né, para sua extração, ou você pode selecionar colunas específicas. E aí você pode aqui ir selecionando. Eu quero só, por exemplo, essas 4 aqui, né? E você pode ir selecionando conforme você precisar, tá? Depois tem os parâmetros de filtro, tá? Então, por exemplo, aquele exemplo que eu dei, né? Eu quero um projeto específico, uns dados de projetos específicos. Então, eu venho aqui em adicionar, eu pego o meu projeto, e aí eu coloco a condição, né? Então, eu vou adicionar um filtro aqui fixo, que eu quero só o datafi, tá? E depois você pode ainda colocar parâmetros de classificação. Então, eu quero classificar por data do mais atual, né, para o mais antigo, por exemplo. Então, você pode fazer os filtros de classificação. Depois a gente também tem o limite de linhas, tá? Então, por exemplo, se você está fazendo uma análise específica, onde você vai precisar de todos os dados, né, você pode trazer até 100 mil linhas. Agora, se você quiser trazer uma amostra de dados, você pode estar trabalhando com menos linhas aqui também, tá? Fica bem a seu critério. Então, eu vou deixar 100 mil aqui. Ele ainda avisa que pode demorar, tá? Então, 100 mil linhas pode demorar. E um ponto importante, deixa eu ver, eu vou tirar o filtro para a gente trazer todas as linhas. E aí, a gente vai aplicar aqui. E aí, ele vai trazer as informações aqui para a gente. Aí, notem que no comecinho, ele deu um ref aqui, ele deu um erro, tá? Qual que é o problema disso? Se você trouxer, por exemplo, 100 mil linhas e a sua aba não tiver 100 mil linhas para trazer todos os dados, ele vai dar um erro porque ele não tem o número de linhas que ele precisa para carregar esses dados. Então, nessas situações, basta que você inclua novas linhas, tá? Então, você pode vir aqui, que eu não cheguei no 100 mil, né? Mas você pode vir aqui e adicionar mais linhas aqui embaixo, para daí ele conseguir ter linhas o suficiente para conseguir popular essas células, né? Para ele trazer esses dados de forma completa, tá? Beleza, então a gente fez a nossa extração. A partir do momento que atualizou os dados, a sua extração vai atualizar também de forma automática, tá? E aqui ainda você pode configurar, né, agendar um job que vai atualizar esses dados de forma recorrente. Então, você pode vir aqui, tem essa opção dos 3 pontinhos aqui, e você pode colocar em opções de atualização, tá? E aí, aqui você coloca. Aqui ele vai fazer só manual, ele está fazendo só manual, mas a gente pode configurar uma atualização agendada. Então, a gente vai vir aqui e configura. Então, o mínimo é de 1 hora, tá? Então, intervalo de 1 em 1 hora, você pode colocar, enfim, a data de início, né? Eu não sugiro marcar isso aqui, porque senão toda vez que ele vai atualizar, ele vai excluir essas extrações, visualizações que vocês fazem aqui, né? Então, configurou a atualização programada, clicou em salvar, e ele vai fazer, então, de 1 em 1 hora. Novamente, muito importante, né? Se você é um usuário que não tem acesso de visualização de dados a GCP, você não consegue atualizar os dados de forma dinâmica, ele vai ficar apenas fixo, como foi entregue a planilha, tá? E aí, nesse caso, o único usuário que consegue fazer a atualização programada é o proprietário da conta ou aquele usuário que tem acesso à visualização de dados dentro da GCP.